Segundo os técnicos, aquele homem era um gênio ou uma besta? Jovens queridos, cá estamos uma vez mais reunidos para o nosso podcast Sou de Humanas. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e lá, isolado na Matraca Records, está ele, o Pedrão. Na polpa e no timão desse navio que cruza os mares do som, cá estou eu, meus queridos, lhes recebendo, do meio do Atlântico, nessa ilha flutuante chamada Brasil. Boa noite, Valentino. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Daniel. Que maravilha estarmos mais uma vez reunidos à distância para esse que é o melhor podcast, eu acredito pelo menos que chamado Sou de Humanas, né? Então vamos fazer mais um episódio maravilhoso, porque o último recebeu ótimas críticas, inclusive nossas. Aliás, inclusive da minha mãe. Pode agradecer a mãe aqui? Pode, né? Por favor. Dona Du? Vai lá. Minha mãe elogiou e falou que os 2 episódios sobre o Dia dos Namorados ficaram incríveis, sobre o amor. Ela publicou para os amigos, para as amigas, galera, até no Espírito Santo, elogiando os episódios. Então, quem não ouviu, volte e ouça o podcast Sou de Humanos, episódios 17 e 18, sobre o Dia dos Namorados, que na verdade a gente fala sobre o amor, né? Então, obrigado, mãe! Sou de Humanas, o único podcast que aceita elogios de mãe como elogios sinceros, entendeu? Exatamente. E não tem elogio mais sincero do que o de mãe, né? Porque, afinal de contas, ela é enviesada, mas ao mesmo tempo ela é verdadeira, né? É isso. Perfeito. Ficou maravilhoso isso. Eu também gostaria de fazer uns agradecimentos antes do nosso tema, que já ficou sugerido na abertura linda que o Pedrão fez. Eu gostaria de agradecer a Karen Santos, grande Karen, que foi minha aluna por brevíssimo instante, mas eterno, né? Karen, que disse pra gente não somente continuar a fazer o nosso podcast, como também ela sugeriu que a gente trate sobre filmes. Ela adorou, né, os nossos 2 episódios de Dia dos Namorados, porque a gente trouxe referências fílmicas e ela é uma menina brilhante, talentosa, que sempre manjou muito sobre cinema. E a outra pessoa que eu gostaria de agradecer a Mirna, uma vez mais, né? Gostou muito dos nossos episódios e ela fez um comentário particularmente para mim, mas que certamente se estende aos nossos 2 participantes. Será? Com certeza. Não me põe nesse balaio aí não, hein? Vamos ver se vocês vão concordar não me põe comigo. nesse barco, né? Pegando o tema Nesse do episódio. barco. Ela disse o seguinte: professor Daniel, quanto mais Marx, melhor. E aí já não joga há a música. como, Realce, né? realce. Quanto mais Marx, melhor. Maravilhoso. E vamos falar real. Eu não gosto de ser uma pessoa enviesada, mas ele matou a charada. Não é isso? E nós vamos falar o que hoje? Já tá sugerido, né? Vamos falar dele, o Mar. É o Mar. Falaremos sem do o mar. X. Sem o X, mas em algum momento ele aparece nessas ondas. O X da questão aparece. Falaremos do mar. Navegar é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, na escola, meu professor de literatura, ele trouxe esse poema, e aí ele contou pra gente que o preciso, a palavra preciso, não é necessariamente ter um significado duplo. É o preciso de necessário e o preciso de precisão. E eu gostava muito da interpretação como precisão, porque navegar existe ainda alguma precisão. A vida não tem precisão alguma. A vida é você jogado num oceano sem saber direito para onde você vai ser jogado, né? Então é uma metáfora da vida maravilhosa esse poema do Fernando Pessoa. Grande Fernando Pessoa. Então vamos já do nosso primeiro momento pedantismo de hoje. Vamos pegar um trechinho dessa poesia maravilhosa para a gente interpretá-la e começar a nossa prosa. Pode ser? Beleza. Claro. Bora lá então. Momento pedantismo. Navegar é preciso.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada à forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais, assim eu penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tornou o misticismo da nossa raça. Você sabe que eu não sou muito o maior fã de poesia, e hoje a gente vai falar muito de poesia, né? Mas você declamando esse poema, Daniel, me trouxe a força do mar. Eu acho que Fernando Pessoa e o poema tem essa capacidade, né? De trazer uma força que você não sabe de onde vem e você sente a força do mar batendo quando o cara fala, meu, para mim a vida e criar é muito mais importante do que o próprio viver, né? Exato. Uhum. Criar é mais... É um pouco nietzschiano isso, né? De você colocar a vida como criação, movimento, uma força primitiva, porque o mar ele sempre significou uma força primitiva, né? Naqueles episódios em que a gente tratou, eu não lembro qual episódio exatamente, mas a gente tratou um pouco desse caráter antropológico das manifestações dos deuses através da própria natureza, né, que seria o panteísmo. Aliás, né, o próprio Alberto Caieiro, né, que é um dos heterônimos aqui do Fernando Pessoa, era um panteísta, né, quando ele trabalha lá, o guardador de rebanhos. Eu não acredito em Deus, mas se Deus é a manifestação das ondas e da brisa e das árvores, então posso acreditar nele, né? A gente já vai a um encontro bastante interessante aqui, que é pensar a força do mar para além da sua subjetividade poética, né? Vamos para a materialidade, né? Se a gente pensar historicamente, né, com aquele que matou a charada, em algum momento a gente vai pensar o mar como o meio para disseminação de culturas, para disseminação do comércio, né? E numa obra muito importante de um camarada chamado Fernand Braudel, chamada O Mediterrâneo, né, ele vai trabalhar exatamente essa nova personagem na história, né? Os historiadores até então tinham se ocupado em trabalhar com as personagens humanas, né, mas não davam ao mar a importância que ele vai ter na história da humanidade, né? Então, e essa nessa obra... importância é mais primitiva do que tudo, né? É muito exatamente, mais que a própria história humana. Né? Exatamente, né? Ali. E o homem aqui enquanto humanidade, perdoe-me o machismo da palavra, né? Mas em linhas gerais a gente pensa o quê? A humanidade, ela vai se apropriando, a gente já falou disso, né? Ela vai se apropriando dos recursos. Lembro do Pedrão uma vez fazendo uma ótima reflexão a respeito da própria noção de recurso, da natureza enquanto recurso, né, esgotável e que a gente se apropria, né? E a gente vai percebendo a humanidade se apropriando dos chamados recursos naturais em prol do desenvolvimento, seja lá em que sentido esse desenvolvimento vá nos levar, né? E o Mediterrâneo, particularmente, durante séculos e séculos e séculos, ele foi, né? É claro que a perspectiva do Braudel e a nossa é eurocêntrica, né? Mas o Mediterrâneo foi, durante muitos séculos, né, o centro do mundo, né? Era através do Mediterrâneo que se estabeleciam todas as conexões entre o norte da África, o sul da Europa e a chamada Ásia Menor, onde nós teremos lá, né, o desenvolvimento da Mesopotâmia, Ásia Menor, a atual Turquia, onde está Troia, onde estarão os fenícios. Fenícios esses grandes navegadores, né? E uma curiosidade para a gente começar o nosso bate-papo, né? Quando os portugueses cá aportaram no Brasil, eles se depararam não somente com o novo mundo que eles chamaram, né, aqui a pejoração da ideia de novo mundo, né, com
os povos que cá habitavam, os nativos que nós chamamos de indígenas, né? Mas eles também se depararam com moedas fenícias e romanas que estavam no nosso território. O que significa, portanto... Sim, você não sabia disso? Eu não sabia os fenícios disso. Isso aí é navegadores que eram, né? Os fenícios navegadores que eram já tinham chegado aqui na América, né? E tido contato, né? Com os povos nativos da América. É muito legal pensar, então, portanto, essa civilização da antiguidade oriental, que são os fenícios, né? Que tiveram durante muito tempo domínio das relações comerciais do Mediterrâneo e que, por um acaso, suas moedas já estavam aqui na América na chegada dos portugueses. Isso aí é informação nova para mim, hein, Daniel? Porque eu gostei que você relacionou já com o nosso episódio, não vou lembrar o número, mas é um episódio chamado É Impossível Ser Feliz Sozinho, na qual a gente trata o panteísmo e a relação com a Lua como aquela companheira nossa. Só que agora a gente vai falar de outra força da natureza, que é o mar, que o legal é que o mar ele não é esse companheiro. O mar é uma força tão ou mais primitiva quanto a Lua. Então, durante a noite, você tem a Terra, o mar e a Lua como as forças da natureza presentes. Só que a Lua, enquanto companheira, e o mar é algo um pouco quanto... hostil, né? não tem uma hostilidade no mar. Sim, então, o oceano, todas as representações de oceano, elas nunca são tão benevolentes, tão amigáveis assim. Elas sempre são um desafio a ser vencido, né? Embora, elas são desafiadoras, né? Desafiador, é agressivo. Quem nunca sentou numa pedra, num rochedo e viu aquela onda bater com toda aquela força, quando você vê aquilo, você sente o que é o mar. Você não sente o mar naquela lagoinha do Guarujá, não. Você sente o mar ele batendo na pedra com toda a força, e aí você percebe que ninguém sobrevive ali naquele cantinho, né? Porque o oceano são milhões, bilhões de toneladas de uma massa que domina e que engloba tudo que está perto. Então, ainda e o mais legal é perceber que, desde os mais remotos tempos até hoje, o oceano ainda representa um quê de desconhecido, né? E o desconhecido, por natureza, é aquilo que a gente tem medo. Eu temo o que eu não conheço. E eu não conheço o que eu temo. E aí você tem aquele famoso dado, porcentagem, né? Que porcentagem aleatória. Nós, seres humanos, conhecemos muito mais a superfície da Lua do que a superfície dos mares. Não sei se é certo falar superfície dos mares. É superfície, né? Do que os nossos mares, o subterrâneo, né? Vamos lá, me ajudem com uma palavra. A profundidade. Com a profundidade. A profundidade. Né? Imaginem só a fossa das Marianas lá, né? Exato. As fossas abissais, né? A gente não sabe o que acontece lá. Não dá simplesmente... Quem sabe a Atlântida está lá, né? Exato. E é muito legal também a gente pensar que esses caras, inclusive, que você tava falando aí, inclusive os, sei lá, avós, bisavós de Fernando Pessoa, foram esses malucos que mal tinham certeza que a Terra era redonda, mal tinham certeza o que ia acontecer lá. Há quem diga que ela é plana ainda. Pois é, exatamente. Mas que se meteram a navegar num ambiente absolutamente nada preciso, né? Chegaram aqui por acaso, inclusive, né? Então é engraçado pensar esses caras malucos que se jogavam no mar, numa nau que eles mal sabiam se poderia chegar, se não poderia chegar, se meterem no desconhecido, né? Então, eu já tô empolgado demais com esse episódio. Serão 4 episódios só disso aqui. Porque quando o Pedrão foi falando, eu fui retomando outras coisas, né? Vamos pensar algumas coisas que são bastante importantes, até no poema do Pessoa, né? Eu gosto de falar Pessoa, vocês perceberam, né? Português de Portugal. Um gajo. Um gajo, Fernando Pessoa, que estava a elaborar pensamentos poéticos sobre um tempo, né? O Pessoa, ele trata exatamente dessa transformação do mar, que é a obra do Brodel, o mar Mediterrâneo, é um mar que tem limites, que você conhece, você sabe aonde você vai. Isso não quer dizer que ele não seja perigoso, mas você conhece, né,
todas as ilhas insulares do Mediterrâneo. Ele é conhecido há milênios. Mas lançar-se no Oceano Atlântico é lançar-se na incerteza. Por isso que é fantástico pensar, olha, viver não é preciso, mas navegar é. Portanto, eu posso confiar na precisão técnica da navegação, mas também no meu impulso, também na minha necessidade de descobrir o que não sei. Se a gente for retomar... A viagem ao retomar... oceano é essa descoberta do desconhecido. É o e ela tem tudo a ver... além. Exatamente. E tem tudo a ver com os nossos 2 episódios anteriores. Por que esse fascínio por descobrir aquilo que não é descoberto? Né? Por aquilo que não conheço? Porque eu amo o que eu não possuo. É necessário, nesse sentido, é preciso nos 2 sentidos. É preciso tecnicamente e é necessário porque eu amo aquilo que não tenho. Eu acho bacana a gente falar do oceano e do elemento água. Então, na filosofia, não por acaso a filosofia nasce na Grécia e não por acaso o primeiro filósofo da história é Tales de Mileto. Tales de Mileto vai ser considerado o primeiro filósofo porque, entre outras coisas, ele vai dizer que tudo tem como sua origem, como sua essência, como sua substância primordial a água, né? Então, esse início da filosofia com um cara que pra gente parece absurdo, como assim tudo é água? Nem tudo é água hoje em dia. Mas quando o cara fala que tudo tem como sua essência e origem, e o que os gregos chamam de arquê, a água, né? Você já percebe um lançar-se em direção ao desconhecido. A filosofia nasce, isso Nietzsche vai dizer num texto dele sobre o início da filosofia entre os gregos. Ele fala, a filosofia nasce porque esses primeiros filósofos, eles chegam na beira do abismo e eles se jogam, eles pulam para frente esperando achar algum lugar onde eles possam pisar, sem saber se eles vão alcançar esse lugar. Então, é um pulo no abismo, um pulo na água, é como aquela pessoa que pula de cima da cachoeira esperando um lugar onde ele possa aterrissar, né? Então, eu acho que para a gente começar, a gente tem que entender essa metáfora originária humana, que é o mar, o oceano, enquanto desconhecido, e a ida ao mar, ao oceano, enquanto a busca do desconhecido, a busca por algo além do que eu estou acostumado, a saída da terra firme, né? Eu acho que a gente pode começar por aí. Queria mais uma vez começar nosso pensamento lá nos antigos, nos gregos, antes ainda do início da filosofia, com Homero. O Homero, a gente sabe, escreve a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta os últimos dias da Guerra de Troia, enquanto a Odisseia, que é onde eu quero que a gente preste atenção agora, conta a história de Odisseu, ou Ulisses, se você preferir, a sua trajetória de 10 anos voltando para casa. Então acaba a guerra, imagina, o cara fica 10 anos na guerra e ele demora mais 10 para voltar para sua casa, que é Ítaca, né? Porque ele irrita de alguma maneira o deus dos mares, o Poseidon, né? E de alguma maneira Poseidon não quer que ele volte para casa. E a Odisseia conta esse retorno turbulento ou turbulento, que Ulisses passa para voltar para casa. E é a primeira grande metáfora, a primeira grande analogia do que o mar representa na psique ou na vida humana. Porque Ulisses é esse homem, ele não é o mais forte, ele não é o melhor guerreiro dos gregos, mas ele é o mais astuto, mais inteligente, o mais esperto. E ele passa por diversas provações, passando pelo Polifemo, né, que é o Ciclope, ele passa pelas sereias, ele passa pela ilha dos comedores de lotos, os lotófagos, e diversas outras provações para ele conseguir voltar para sua amada, que está esperando ele na ilha de Ítaca. Então essa é a história da Odisseia, né? A palavra Odisseia, que hoje em dia é tipo a ideia de uma viagem, um trampo do caralho, na verdade vem desse livro. E a grande sacada que Homero tem é justamente pensando que Homero e os gregos, eles vivem, como o Daniel falou, ali em torno do Mediterrâneo, as ilhas mediterrâneas, né?
E tudo que eles têm como desconhecido, aquilo que eu não sei o que acontece, aquilo que eu tenho medo porque eu não conheço, se chama mar. Então, a navegação de Ulisses por essas provações denota, de alguma maneira, o homem, o ser humano, com a sua racionalidade, Ulisses o astuto, lutando contra as forças da natureza, lutando contra o imprevisível, lutando contra aquilo que ele não controla, o incontrolável, o que a gente chamou de o imponderável. Então, a grande metáfora da Odisseia é o homem versus a natureza, o homem versus o imponderável. Se você quiser agora, em pleno 2020, é o homem versus o coronavírus. Porque se tem algo que não é preciso, é essa vida, né, na qual você está ao léu, você está... A deriva. A deriva, exatamente. Perfeito. Você está suscetível. Então, Ulisses está suscetível o tempo todo e ele tem que o tempo todo estar lutando contra isso. E o mar representa essa força que bate na nossa cara e é um soco que você não sabe de onde vem e quando ele vem, mas o tempo todo você tem esse soco na tua cara. E o mar é isso, né? É a primeira manifestação do mar, pelo menos. Inclusive, na Odisseia, a gente tem vários episódios de... Apesar de Ulisses ser o herói dessa epopeia homérica, vários episódios de Ulisses saindo pela rabiola ali, ó. Tirando dele do corpo, porque ele sabia que o bicho ia pegar pro lado dele ali. É verdade. Por isso que ele era o astuto, né? Ele não era o que enfrentava de frente. Porque se você enfrenta o mar de frente, bichão, tu tá ferrado. Exatamente. Você não enfrenta o mar de frente. Você aprende a navegar, você aprende a pegar a corrente favorável, você aprende a pegar o vento favorável para conseguir alguma coisa. Só que ninguém ganha do mar. Essa é a sacada. Exato. Se tivesse no Jockey Pô o mar ganhava. É isso. Ganhava sempre. Da literatura à materialidade histórica. Olha que interessante. Quando a gente pensa a Guerra de Troia, é bastante comum a gente, obviamente, falar de Helena, né? Todo o caráter mítico que há por trás, né, do verdadeiro objeto que é a guerra. E a guerra tem um caráter econômico muito forte, né? A Troia estava exatamente num ponto, né? Troia era um local de segurança para os navegantes entre o mundo da Ásia Menor e o mundo ocidental, por assim dizer, né? Por isso ocorreu a Guerra de Troia, porque Troia estava Troia seria um entreposto das relações comerciais do Mediterrâneo. Entre Ásia e Europa. Exatamente, né? Que inclusive levará, então, toda essa nossa reflexão a partir de Ulisses e da Odisseia, né, vem, entre outras coisas, para a gente pensar um pouquinho, né, mais tardiamente, a guerra dos gregos com os persas, que a gente já falou, inclusive, brevemente, no nosso episódio perdido do Oriente Médio, né? Em algum momento a gente tratou da guerra dos persas, né, do Império Persa contra os gregos, que também tinha a mesma natureza, né, que era uma natureza econômica, de dominação das relações comerciais e dos trânsitos comerciais deste mar, que o Brodel, que nós falamos agora há pouco, né, dizia ser um personagem principal da história, né? E aí, eu queria trazer, e agora eu transito dessa materialidade para a música, né, porque o Valentino fala que o Odisseu, que o Ulisses, né, na volta a Ítaca, né, ele quer voltar, obviamente, para sua mulher. Penélope, e aí, não sei, é Penélope? É Penélope, Penélope. Obrigado, vocês leram muito melhor do que eu essa obra, né? Mas eu queria falar de uma música maravilhosa, inclusive para a gente talvez até problematizar um pouco, né? Que é a obra-prima, uma das obras-primas de Chico Buarque de Holanda, né? As Mulheres de Atenas. Em algum momento na obra do Chico, né, ele vai dizer que essas mulheres esperavam os seus guerreiros voltarem das guerras, né, sem ter a certeza, evidentemente, de sua volta. Não somente pela guerra em si, mas porque a volta a essa epopeia homérica, que é a Odisseia, né, os enfrentamentos não são mais da guerra, né, mas das incertezas que o mar trazia. E essas mulheres, elas se sentem, né,
durante essa canção, e essa canção ela é genial para se trabalhar uma infinidade de coisas, né, para se pensar os problemas do patriarcado na Grécia Antiga, mas ela também serve para se pensar, né, essa questão dessa distância que parece o tempo todo ter como intermediário da distância o mar. O mar é o intermediário que não garante a volta do seu amor. Olha que legal, a visão do Homero, a gente vê Ulisses voltando para casa, né, pelo mar. Só que a gente nunca poderia ser feita uma Odisseia olhando pelo olhar de Penélope, porque ela fica olhando o mar esperando se um dia um mastro vai surgir ali naquele horizonte, né? Isso é muito legal. Uhum. Eu queria falar, o Daniel, Pedrão, de uma cena que para mim, e isso não sou eu que estou pensando, isso é Adorno e Horkheimer na sua Dialética do Esclarecimento, eles vão chamar atenção por uma cena da Odisseia, que é o famoso encontro de Ulisses com as sereias. Então, existe esse episódio no qual Ulisses vai passar pela área onde sabia-se que existiam as sereias. E as sereias, todo mundo sabe, elas têm um canto tão inebriante, tão foda, que quem ouve acaba se jogando no mar e morrendo afogado para ouvir o canto das sereias. Então, perceba o mar como essa força tão cabulosa, tão a mais, que você precisa ouvir, se você ouve, você não consegue resistir. Então, é uma força linda e ao mesmo tempo brutal. As sereias são lindas e ao mesmo tempo brutais. E Ulisses, sagaz como é, o que ele faz? Ele fala para os seus marujos, fala, olha, gente, vocês vão pegar cera do ouvido e vão enfiar no ouvido de vocês para vocês não ouvirem as sereias. Só que eu quero ouvir as sereias. Eu, Ulisses, chefe do barco, eu quero ouvir as sereias porque eu mando nessa porra. E aí ele fala, vocês vão me amarrar no mastro de uma maneira que eu não consiga sair, eu vou gritar, eu vou implorar para vocês me soltarem, só que vocês não me soltam. Porque eu quero ouvir o canto das sereias. E aí é lindo, é de uma poesia essa cena no qual o cara ele quer se jogar, ele quer ouvir os cantos das sereias, essa força, talvez a resposta da vida, a resposta da humanidade está no canto das sereias, só que ao mesmo tempo ele não quer sucumbir a essa força, né? Então, eu acho que as sereias, elas representam um lado do oceano, do mar, do inexplorado, do desconhecido, que é, eu quero um gostinho disso, mas ao mesmo tempo há um perigo o tempo todo. Uhum. É o perigo, né, a dor que acompanha o prazer, o perigo que acompanha a delícia, que é ouvir o canto das sereias. Você tem muito mais mar no mundo do que terra, né? Então, nada mais natural de que esse horizonte seja ao mesmo tempo opressor, de que você não quer sair da onde você tá, mas ao mesmo tempo muito sedutor, né? E a Odisseia é o resumo dessa sedução, por mais que ele esteja voltando para casa, a sedução de retornar a casa, ele tem esse pequeno problema no meio do caminho, né? O mar, que na época nem se sabia o tamanho, né? E isso é muito legal, porque a filosofia ou a ciência, né, ciência grega, que é o início da filosofia, começa justamente nesse período, o Daniel vai poder ajudar a gente, mas no qual começam a descobrir que esse mar que outrora era povoado por monstros e sereias e ciclopes, na verdade é povoado por outros povos que têm outros costumes que não seus, não é tão amedrontador. Então existe esse período que a gente chama de período clássico da Grécia, que é o momento que se descobre que esse fora, esse desconhecido, não é tão do mal, tão amedrontador quanto você imaginava que era. Durante muito tempo, né, o mar ele vai trazer, né, a metáfora do mar, né, as sereias, os monstros, né, o Kraken, release the Kraken. Né, a própria, o Leviatã, né, esse monstro marinho gigantesco. Então tudo isso, né, é um pouco a metáfora do desconhecido, né? E esse desconhecido, como disse o Pedrão, como o Valentino busca lá no Ulisses, ele é extremamente sedutor, porque ali talvez esteja a resposta que eu não conheça, né? Então essa metáfora, a literatura, né, a literatura ela é um sopro de vida, né? Porque ela consegue, né, realmente, ela consegue, né, de uma forma poética,
subjetiva, subliminar, dar respostas muito mais belas do que a ciência, muitas vezes, né? É tudo Então, H2O com HCl, né? É tudo NaCl, é tudo água com sal. O que é o mar? O mar é água com sal, né? E a poesia presente na literatura, ou eventualmente em algumas obras sociológicas, né? Como o Capital, né? Mas em linhas gerais, né? Ela consegue abarcar essas dúvidas, essas angústias, esses anseios profundamente humanos, com uma resposta subjetiva, né? Eu lembro que a gente começou a falar, por exemplo, da relação, a Lua, ela influencia o mar, né? E a gente absolutamente está a esmo. A gente está a esmo dessa relação desses dois gigantes que não controlamos, né? Agora indo, ou melhor, caminhando ou navegando por esses mares revoltos, né? A gente vai para um próximo passo. Na nossa introdução eu falei dos fenícios, né? E eu queria lembrar que os fenícios, eles em algum momento dessa história, né, enquanto grandes navegadores, né, eles sobreviveram, por assim dizer, né? Eles persistiram historicamente diante da Guerra de Troia, porque eles já estavam lá, navegando pelo Mediterrâneo. Eles persistiram durante as chamadas guerras médicas, que foram as guerras entre os persas do Oriente, o grande Império Persa, e os gregos. Eles persistiram ao grande embate da península grega, da península do Peloponeso, na famosa Guerra do Peloponeso, na guerra civil, por assim dizer. A gente trataria hoje como uma guerra civil da civilização grega. Os atenienses e espartanos. E eles estavam lá, eles continuaram a navegar por esses mares, sempre, né? A gente chama de Império Fenício, mas ele não é um império no sentido clássico dos impérios, como foi o romano, como foi o persa, né? Ou como é o império do capitalismo sob a égide dos Estados Unidos da América, né? Que é a dominação sobre o outro, né? Os fenícios, né? Os fenícios, né? Eles sempre foram essa civilização navegadora, né? Não à toa as grandes técnicas antigas de navegação, sobretudo, eram dos fenícios. E eles eram mercadores, né? Eles eram os grandes mercadores da antiguidade, né? Que disseminavam esse contato entre o Oriente e o Ocidente, né? Uma civilização gigantesca do ponto de vista histórico. É muito difícil, inclusive, para um aluno de ensino médio, muitas vezes a gente falar por que raios a gente estuda tanto sobre os fenícios. É porque eles falam assim, por que esse cara tá falando de uma galera que foi arrebentada na história, que sumiu da história, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa, o próprio desenvolvimento do Ocidente, ele está muito ligado à perspicácia, à tecnologia, ao desenvolvimento que os fenícios estabeleceram na antiguidade. Por que eu estou falando deles? Porque em algum momento, né, sobretudo após a Guerra do Peloponeso, que vai colocar um ponto final na gigantesca história da civilização grega, vai aparecer uma nova civilização. E essa deixa marcas, assim como os gregos, muito fortes no mundo que vivemos, que são os romanos, né? E os romanos, eles só foram tão grandes na história porque eles malufaram, historicamente, para os nossos ouvintes mais jovens, aqui uma referência importante, Paulo Maluf foi um político... não sei imitar o Maluf, eu não sou tão bom nisso, mas vou tentar. A senhora Marta falta com a verdade, né? Mas enfim. Né? Os romanos, né, em algum momento da história, eles perceberam a capacidade técnica de navegação dos fenícios, né? E os fenícios, como tinham muitas, ou mais do que terem colônias, eles tinham muita influência sobre todas as colônias do Mediterrâneo, exatamente por esse impulso comercial que eles tinham no mar. Os romanos, em algum momento, entraram em combate com esses caras, as famosas guerras púnicas. Não sei se vocês estão recordando disso. Eu não me lembro, Daniel, das guerras púnicas. Vou falar muito brevemente das guerras púnicas. Século II a.C., os anos, portanto, de 200 a 100,
né, antes de Cristo, os romanos não tinham a posse de ilhas, né? Eles nascem ali na região, evidentemente, do Lácio, né, na atual Roma, e essa civilização ela precisava, em linhas gerais, isso é bastante comum nas sociedades antigas, esses camaradas precisavam expandir territorialmente para que eles garantissem o próprio sustento da sua cidade-estado principal, nesse caso Roma, né? E eles começam ali no século II a.C. a terem combates com os fenícios pela posse das famosas ilhas que hoje pertencem à Itália, a Sardenha, a Sicília e a Córcega. A Córcega, inclusive, durante muitos anos, pertencendo aos franceses, né? E nesta necessidade, neste impulso, né, que os romanos tiveram, iniciaram as guerras contra os Poeni, né, que em latim seriam os púnicos. O Pedrão manja muito mais de latim do que eu, mas seria algo nesse sentido, né? Os Poeni, os púnicos, né? E por isso as guerras dos romanos contra esses caras. Quando a gente pensa em Império Romano, é impossível, absolutamente impossível, pensar o Império Romano sem o domínio do mar Mediterrâneo. Os romanos, após a dominação sobre os fenícios, conseguiram diversas ilhas que pertenciam aos fenícios e depois eles continuam o seu processo de expansão ao ponto de eles não chamarem o mar Mediterrâneo pelo nome. Eles chamavam pela posse. Mare Nostrum. Olha lá. Olha que demais. Eu acho muito legal que a gente transitou agora, a gente saiu de um campo filosófico do que o mar representa para o ser humano, né? O mar, as águas como no geral, mas o mar principalmente. E a gente foi para a questão histórica material e perceber como civilizações se consolidaram pelo domínio dos mares, né? Perfeito. Porque os mares a gente pode... Hoje em dia é mais difícil porque tem avião, né? A gente imaginar, mas até pouco tempo a grande maneira de você contactar continentes ou contactar grandes mercados era por mar, né? O custo-benefício é muito menor, né? Quer dizer, o custo é muito menor você fazer por mar uma viagem do que você fazer por terra. Parece maluco isso. Mas se você pensar e a gente vai falar um pouco disso, né? Até o século XV e XVI, com as grandes navegações, era muito custoso você ir até, por exemplo, a China ou a Índia, a pé, com caravanas, né? Buscar especiarias ou buscar outro tipo de produto. Então valia mais a pena você investir, e aí você vai me ajudar a gente, Daniel, mas valia muito mais a pena você investir num louco que entrasse num barco e falou, velho, e se a gente tentar circundar a África, dar um puta de um rolê bem longo, mas eu acho que vai valer mais a pena, vai dar mais em conta você dar a volta na África para chegar na Índia, na China, do que você ir a pé. Porque se você fosse a pé, você está não só sujeito às questões do tempo, do clima, mas está sujeito a saques, a roubos, assassinatos. Então você fazer a pé esse trajeto Europa-Ásia, que a gente já está percebendo que não é da modernidade, esse trajeto Europa-Ásia economicamente vem dos fenícios, vem desde Troia você tem esse entreposto ali entre um Oriente Médio e uma Europa Ocidental. Então você percebe que esse mar, que até agora a gente falava como algo a ser desbravado, desconhecido, o medo, o mar é a representação maior do medo. Eu estava tentando lembrar o nome de um filme, eu vou ainda tentar lembrar, que é um filme de um homem que está em coma, um homem e uma mulher que está em coma, e se chama Mar Profundo, alguma coisa assim. Vocês conhecem esse filme? Mas justamente esse inconsciente... Então, tudo que tem a ver com inconsciente, com medo e com o mais profundo do ser está relacionado com o mar. É algo que a gente teme. Mas em algum momento histórico, agora tentando trazer para a historicidade, você tem que enfrentar esse medo, porque talvez o lucro fale mais alto, né? Então, certo, o lucro é mais alto. Porque quem matou a charada nos disse em algum momento que o que movimenta a história, além da luta de classes,
né, dentro da sua materialidade, são as bases econômicas. Né? E se a gente for sair, eu sei que é muito triste, em certa medida, sair dessa poesia literária, né, e isso para mim é muito caro, porque eu sou um apaixonado por literatura, mas ao mesmo tempo, por trás dessa poesia, existe, né, o grande motor da história, que é a luta de classes e o desenvolvimento econômico. Né? Então, nossa... Toca o hino! O grande motor da história, que obviamente todo mundo sabe, que é a luta de classes. Mas o que eu posso fazer? Não fui eu que falei isso, foi o homem que matou a charada, meu Deus. Que tem mar no nome, que tem mar no nome e o X da questão. Né? Então, quem sou eu para negar um homem desse? Né? Então, Valente, como você puxa a questão dos portugueses, eu acho que antes da gente tratar efetivamente da navegação deles, que obviamente é um ponto de inflexão e de transformação da história do mundo moderno, né, eu queria dizer de uma forma bastante breve o porquê que eles foram alimentados por esse desejo e mais do que isso, essa necessidade de navegar e de dar a volta na África, que a gente chama de périplo africano. Essa volta da África pelo mercado oriental, a gente chama de périplo africano. Né? O que acontece é que se a gente for parar para pensar, né, com a transformação daquilo que a gente chama de Idade Média em mundo moderno, né, com o aquecimento comercial proveniente das cruzadas, aquela coisa toda, né, existe uma necessidade dessas nações que estão se centralizando, ou mais do que isso, desses reinos, ainda reinos medievais, que vão formar aquilo que hoje nós concebemos como estados nacionais. Boa parte da formação do Estado Nacional está na centralidade econômica, no projeto econômico de nação. Ou seja, o projeto de nação não é uma vontade de sentir-se e de pertencer. E só vale mais a pena financeiramente, né? Com um português bem claro, um português bem Fernando Pessoano, vale mais a pena ganhar dinheiro do que qualquer outra coisa. Necessito estar estabelecido no mercado internacional do que propriamente estar estabelecido com a minha própria nacionalidade. Né? Então, a nação é produto das relações econômicas, comerciais. Perfeito. E quando a gente pensa, para Portugal especificamente, eu pergunto muito isso para os meus alunos no ensino médio. Né? Por que raios Portugal? Por que não Inglaterra? Por que não Espanha? Por que não França? Por que os portugueses? E a tendência, embora ela não esteja errada, é geograficamente dizer os portugueses estão na beirada do Atlântico. Mas não é só isso. A questão é que, durante a Idade Média, o Mediterrâneo, sobretudo, ou ele foi dominado pelos árabes, ou ele foi dominado pelas chamadas cidades italianas. Veneza, Florença, que dominavam o mercado do Mediterrâneo. Portanto, para os portugueses navegarem pelo Mediterrâneo, das duas uma. Ou eles tinham que fazer guerra contra os italianos e contra os árabes, ou eles tinham que pagar um pedágio, né? Taxas alfandegárias àqueles que dominavam as rotas comerciais mediterrâneas. Então você está falando que aquele oceano Atlântico, que, se o Mediterrâneo, lá no Ulisses, é cheio de monstros e sereias e tudo mais, o Atlântico é mais periculoso ainda. Então os portugueses, 2.500 anos depois de Homero escrever suas obras, os portugueses falam, puta, chegou a hora de eu enfrentar esta merda e botar o barco na água, né? Chegou a hora de não somente botar o barco na água, mas eu preciso de um barco mais forte, muito mais resistente do que aqueles que navegavam no Mediterrâneo, porque eu vou enfrentar um mar que eu desconheço por completo. E, gente, né? E eu acho que é muito psicologicamente esse desbravar o desconhecido, a gente fica olhando historicamente, mas ele tem uma significação pessoal, uma significação humanística que é sem precedentes. É você se jogar num oceano, é a mesma coisa que você se jogar no universo hoje em dia. Você fala, olha, eu tô indo em direção a uma estrela que fica a não sei quantos milhões de anos-luz e bora lá.
eu não sei o Perfeito. que tem no caminho. Então, você está trabalhando com desconhecido, então tem um quê de coragem, um quê de ousadia, um quê de enfrentar desafios e o desconhecido, e que a gente só vai ver o resultado depois, né? O resultado que a gente vai conhecer como a descoberta das Américas. Eu costumo dizer que o maior paralelo na história das chamadas, e é isso que a gente vai deixar aqui como gostinho, as chamadas grandes navegações, só tem um grande paralelo na história, que é quando a humanidade viaja para o espaço. Porque E aí a ela gente não já tem falou como. no podcast. Exatamente. Você não tem como ter garantias da sua volta e você não faz a menor ideia do que está lá em cima. Nem mesmo Deus. É, gente, agora a gente se põe num lugar complicado que é pra exatamente deixar um gostinho pra você ouvinte aí. Se você quiser explorar o oceano e seus temores, venha com a gente no nosso próximo episódio. Valentino, alguma consideração a mais sua? Então é mais do mesmo. Episódio que vem, daqui a uma semana você vai ouvir o resto dessa história sobre o mar e a gente vai ver se navegar é preciso e viver não é preciso. Eu diria para vocês, meus queridos, o Brasil não foi um mero acaso. Jovens queridos, esta aula não está finita.